Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru e agora nós vamos começar a nossa 10ª aula de sistemas operacionais. Essa aula vai tratar do capítulo 6 do livro Arquitetura de Sistemas Operacionais, do Francis Berenguer e Luiz Paulo Maia, e o conteúdo é Threads. Inicialmente, até o final da década de 70, só existiam sistemas monothread, ou seja, dentro de cada processo só existia um único programa. Então a concorrência era implementada através de múltiplos processos independentes. Em 79, com o sistema operacional TOPS, introduziu o conceito de processo lightweight, ou seja, de peso leve, que compartilhava o espaço de endereçamento entre vários processos peso leve. Okay? Em 1980, surgiu o conceito de thread com o sistema operacional MAC. Em um ambiente monothread, a gente sabe que um programa é uma sequência de instruções, ok? Tipicamente ele é lido de cima para baixo, da esquerda para a direita, igual a gente lê naturalmente, ok? E no ambiente monothread só vai caber um único programa para o seu espaço de endereçamento, ok? Então aquele único programa vai usar o espaço de endereçamento, o contexto de hardware e o contexto de software de todo o processo. A concorrência, então, ela vai ser implementada através de vários processos e subprocessos. O uso de processos e subprocessos permite dividir uma aplicação em várias partes e colocar essas partes para trabalhar de forma concorrente, ou seja, disputando o uso do processador de forma eficiente. Então, em um programa de e-mail, ao mesmo tempo que o usuário pode ler e-mails antigos, ele pode ter um outro processo enviando e-mails que ele já redigiu e um outro processo recebendo novos e-mails. Okay? Então, sempre que eu tenho múltiplos processos, cada atividade vai estar associada a um processo diferente, aumentando o desempenho como um todo do sistema. Aqui então nós temos um exemplo de subprocessos e processos independentes, igual nós vimos no capítulo anterior, que foi o capítulo 5. No caso de subprocessos, cada vez que o processo pai cria processos filhos, ok, cria subprocessos, ele cede parte de seus recursos. Ao mesmo tempo, se o processo pai criar processos independentes, o sistema operacional cede novos recursos para os processos independentes, que não partem do processo pai. Okay? Por isso eles são independentes. No caso de subprocessos, se o processo pai deixar de existir, ele leva junto os subprocessos ou os processos filhos. No caso de processos independentes, não. Um não afeta o outro. No ambiente monothread, então, o grande problema vai ser o problema de consumo de recursos, ok? Cada vez que o sistema operacional for criar um processo, ele vai ter que alocar recursos para esse processo, consumindo o tempo de processador. Da mesma forma, cada vez que um processo for encerrado pelo sistema operacional, ele também vai gastar tempo de processador para poder liberar esses recursos associados ao processo. Outro problema do ambiente monothread é o espaço de endereçamento. Por quê? Cada processo tem o seu próprio e exclusivo espaço de endereçamento. Então, o conteúdo de cada variável associado ao programa daquele processo é exclusivo. Okay? Então, depende do SO fazer a comunicação de um processo com o outro. E essa comunicação ela é lenta, porque exige a troca do modo de acesso, de modo usuário para modo kernel, que é o modo com que o processo roda e o modo com que o sistema operacional roda. Okay? Então, o compartilhamento de recursos, arquivo, memória, dispositivo de entrada e saída, não vai ser simples. Então, no ambiente monothread, se eu quero executar 3 programas ou 3 threads, eu preciso necessariamente 3 processos diferentes, ok? Então, são exemplos de sistemas operacionais monothread, o MS-DOS, as primeiras versões de Windows, e outros, tais como VAX, VMS e Unix. Já no ambiente que é multithread, os programas vão ser associados às threads e não ao processo como um todo. Okay? Então cada processo vai ter pelo menos uma thread e essa thread vai compartilhar o espaço de endereçamento e o contexto de software entre todas as threads daquele processo. Em compensação, cada thread tem o seu próprio contexto de hardware. O ambiente multithread permite desenvolver aplicações concorrentes de forma muito mais eficiente. Por quê? No ambiente monothread, cada vez que o sistema operacional vai levar para o processador um processo distinto, ele tem que carregar sempre o contexto de software, o contexto de hardware e o espaço de endereçamento. Okay? Já em um ambiente multithread,
o contexto de software e o espaço de endereçamento é compartilhado entre todas as threads. Com isso, em um ambiente multithread, cada vez que o sistema operacional quer fazer a troca de contexto de uma thread para outra, ele tem que carregar somente o contexto de hardware, ok? Gerando menos overhead, ou seja, menos desperdício sobre o volume total de dados a ser carregado. Em um ambiente multithread, então, cada processo vai poder responder a várias solicitações de forma concorrente, se tiver um sistema que é monoprocessado, ok? Porque vai existir uma thread para atender a cada solicitação, ou até simultaneamente, caso o sistema seja multiprocessado. Cada thread vai estar executando um processador distinto, atendendo às diversas solicitações de outras aplicações. A grande vantagem, então, do uso de threads é minimizar a alocação de recurso e minimizar o overhead na criação, eliminação, comunicação e sincronização de processos. Por que isso acontece? Porque o espaço de endereçamento e o contexto de software é compartilhado entre as threads. Aqui, então, nós temos uma figura ilustrando um processo que contém 3 threads em seu interior, ou seja, 3 programas distintos dentro de um mesmo processo. Cada uma dessas threads possui o seu próprio contexto de hardware, que é exclusivo, mas eles compartilham um contexto de software e o espaço de endereçamento. É fácil perceber que cada thread possui seu próprio contexto de hardware para que o sistema operacional seja capaz de escalonar de forma independente cada uma das threads, ou seja, possa escolher qual thread vai ser executada a cada instante e poder começar e parar cada thread de forma independente uma da outra. Aqui nós temos o exemplo de uma aplicação em um ambiente multithread sendo executada, ok? Então, no início aqui, tem todo o processo que contém os diversos programas, que inicialmente nós temos as variáveis declaradas aqui no espaço de endereçamento. Então, começa o meu programa principal associado à thread única existente, ok? Dentro desse processo. Ao longo, então, da execução desse processo, nesse instante aqui, ó, vai ser chamado uma subrotina 1, que está associado a uma outra thread, que vai ser chamada, então, de thread 2, ok? Então, nesse instante aqui, a subrotina 1 é chamada, e a partir de agora existem 2 threads, a thread 1, que é a principal do programa, e a thread 2, que está associada à subrotina 1 do programa principal. Okay? A partir de agora, o sistema operacional vai poder escolher qualquer uma das threads como se fossem processos independentes, ok? Para implementar a concorrência. Da mesma forma, nesse outro instante aqui, a subrotina 2 vai ser chamada e associada a uma outra thread distinta. Então, também, a partir de agora, o sistema operacional vai ter que gerenciar todas essas 3 threads funcionando de forma concorrente, ok? Todas elas disputando os recursos do sistema computacional. As threads de um processo, então, vão compartilhar o processador da mesma forma que os processos fazem, ok? Estado de execução, estado de espera, estado de pronto. A estrutura de dados que implementa as threads é chamada de bloco de controle de thread, muito semelhante ao bloco de controle de processo. E, por fim, esse bloco de controle de thread vai armazenar, além do contexto de hardware, outras informações relacionadas ao funcionamento da thread. Em um ambiente que é monothread, o processo vai ser ao mesmo tempo a unidade de alocação e a unidade de escalonamento, porque cada vez que o sistema operacional cria um processo, ele aloca um programa lá dentro, ok? Então ele cria um processo, já aloca os recursos e coloca um único programa lá dentro. Então cada vez que ele vai escolher aquele processo para ser executado, ele leva todo o conteúdo do processo para o processador. Já no ambiente que é multithread, não. Cada vez que o sistema operacional cria um processo, ele aloca os mesmos recursos associados ao processo, mas cada vez que ele vai escalonar uma das threads dentro daquele ambiente multithread para ser executado, ele tem que escolher um daqueles programas que está dentro daquele ambiente multithread, ok? Ou dentro daquele processo que contém múltiplos programas ou múltiplas threads. Então, a unidade de escalonamento é independente da unidade de alocação de recursos. Fica fácil perceber, então, que o SO não seleciona um processo para execução, mas seleciona uma das threads do processo para execução. Como as threads compartilham o mesmo espaço de endereçamento,
o sistema operacional não vai fiscalizar o uso da memória. Então, uma thread dentro do mesmo processo pode simplesmente e facilmente alterar o conteúdo de outras threads, ok? E o sistema operacional não vai impedir. Com isso, então, vai ficar a cargo do próprio programador implementar mecanismos de comunicação e sincronismo para garantir a segurança no acesso aos dados entre as threads, ok? Para não ocorrer problemas de condições de corrida, que a gente vai ver mais para frente. Os benefícios do ambiente multithread é que é possível implementar a concorrência de forma muito mais rápida do que com múltiplos processos. Como as threads não dependem do auxílio do sistema operacional, o compartilhamento de recursos fica muito mais fácil, ok? Recursos diversos, tais como arquivos, temporizadores, sinais, atributos, etc. Aqui então nós temos uma tabela mostrando os benefícios do uso de threads, ok? Então, no caso de uma implementação usando processo independente, um processo lightweight ou peso leve e usando threads. Então, o tempo de criação em um processo independente é de 1.700 microsegundos versus 52 no ambiente de threads versus 350 no ambiente lightweight, ok? Da mesma forma, o tempo de sincronização em processo independente é de 390 versus 200 no lightweight versus 66 no ambiente de multithread. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de aplicações que podem tirar grande proveito do uso de threads, tais como editores de texto, onde ao mesmo tempo que eu posso digitar um texto, eu vou ter uma thread aplicando um corretor de texto, outra thread fiscalizando atualizações do próprio aplicativo, outra thread fiscalizando a análise sintática, okay, análise ortográfica, etc, etc. Ao mesmo tempo, aplicativos gráficos, processadores de imagens, planilhas, etc, etc. Aqui então eu tenho um exemplo do que pode ocorrer em um ambiente multithread, aplicando ao exemplo do editor de texto, onde o usuário, através de uma thread de entrada, interage com um buffer, okay, digitando dados no teclado, e esse buffer vai ter uma thread que vai ficar preocupada em exibir esse conteúdo na thread, okay, uma outra thread vai ficar preocupada em gravar o conteúdo no disco, okay, uma outra thread preocupada em corrigir a ortografia, e por fim uma outra thread vai ficar preocupada em atualizar o aplicativo. O ambiente multithread ele vai ser essencial para a implementação da arquitetura cliente-servidor nos sistemas operacionais. No ambiente que é monothread, se uma thread faz uma solicitação de serviço remoto, essa thread vai ficar parada indefinidamente até essa solicitação ser atendida. Já no ambiente que é multithread, essa thread vai solicitar um serviço enquanto outras threads podem continuar suas atividades de forma normal, ok? Então, da mesma forma, na arquitetura cliente-servidor, o servidor também que trabalha com threads, cada vez que uma thread for atender uma solicitação, o processo não fica todo esperando de forma indefinida, ok? Essa thread vai atender a solicitação que foi feita, enquanto outras continuam podendo funcionar de forma independente ou de forma concorrente / paralela. O núcleo do sistema operacional também pode ser implementado utilizando o ambiente multithread de forma vantajosa, em especial a arquitetura microkernel. Aqui então nós temos vários processos monothreads fazendo solicitações a um servidor qualquer, ok? Então está representando a arquitetura cliente-servidor aqui, e cada uma das threads desse processo servidor vai atender às solicitações de cada processo dos clientes. Desenvolver aplicações multithreads não é simples, porque envolve comunicar e compartilhar recursos de forma organizada, evitando problemas de concorrência e deadlock. O deadlock pode ser visto como um impasse no uso dos recursos, ok? Então suponha que o processo A está com o recurso X e o processo B está com o recurso Y, ok? O processo A precisa do recurso Y também para terminar a sua execução e o processo B precisa do recurso X também para terminar a sua execução. Se nenhum dos dois processos libera os recursos e nenhum dos dois pode prosseguir sem os dois recursos, então os dois vão ficar parados de forma indefinida. Nas aplicações multithreads,
Além dos problemas de compartilhamento de recursos, a depuração dos resultados é bastante complexa também. Isso acontece porque, além do que cada thread faz e além do recurso que cada thread usa, a ordem com que as coisas acontecem afeta o resultado final. Por isso, quando o programador está utilizando multithread, a depuração é bem mais difícil. A criação e a eliminação de threads são fatores importantes para o desempenho de uma aplicação. Se existir um número excessivo de threads, pode ocorrer um overhead, okay? Causando uma queda de desempenho dessa aplicação. Por fim, a definição do número de threads de uma aplicação vai poder ser dinâmica ou, conforme a necessidade da aplicação, ela vai criando novas threads ou eliminando novas threads, ou estática, ok? Uma aplicação vai criar um número valor fixo de threads e pronto. Recapitulando então, as threads podem ser criadas ou eliminadas de forma dinâmica, ok? Oferecendo grande flexibilidade e otimizando o uso de recursos do sistema, ou de forma estática, onde o número de threads é fixo e definido no início da criação do processo. Por fim, para que uma aplicação tenha vantagem no uso de threads, ela tem que permitir que diferentes partes de seu código sejam executadas de forma concorrente ou paralela. E é isso então, pessoal. Obrigado. Na próxima aula a gente termina o capítulo 6. Dúvidas, entrem em contato.